Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando mais um Falando a Verdade, nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, isso mesmo, segunda-feira, dia 21 de setembro, nós Falando a Verdade, aqui convidando você que já nos acompanha pelo YouTube, para nos acompanhar também nas outras redes sociais, para nos acompanhar no Twitter, no Instagram, nos acompanhar na nossa página do Facebook. São mais de 160 mil seguidores, isso mesmo, mais de 160 mil pessoas que acompanham o nosso trabalho na busca da boa informação no combate às fake news, buscando aqui também a nossa audiência qualificada, buscando comentários sobre o momento político e também os bastidores da política em Brasília. Muito grato a vocês aí por essa audiência qualificada, né? Agradecer aí a todos vocês que nos acompanham no Vale do São Patrício, vocês aí do Vale do São Patrício, né? Goianésia, aí no Jaraguá, Itaguaru, Uruana, Carmo do Rio Verde, Ceres, Rialma, Nova Glória, Ipiranga, Tapaci, todos vocês que nos acompanham, muito grato. Itapuranga, né? Itapuranga, audiência qualificada lá em Itapuranga, muita gente nos acompanhando também. Muito grato a vocês pela audiência, né? Vamos aqui ao destaque dessa segunda-feira, dia 21 de setembro. Destaque de hoje: fome no Brasil cresce nos últimos 5 anos e chega a 10 milhões de pessoas. Que coisa! Quem é que poderia imaginar uma situação dessa? O Brasil passou vários anos diminuindo o número de pessoas que estavam na zona de fome. Agora, nos últimos 5 anos, só aumentou, chegando agora a 10 milhões em situação de fome, de insegurança alimentar. Mas nós vamos falar sobre isso. Esse aqui é o destaque do dia de hoje, desta segunda-feira, dia 21 de setembro. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube também pode deixar o seu comentário aí no chat aí do YouTube, ou pode mandar seu comentário ou sua pergunta também pelo WhatsApp 61 99937 1330, é o nosso WhatsApp, e você pode deixar a pergunta e nós vamos selecionando seu comentário, sua pergunta aqui para poder falar e te responder se for o caso, tá bom? Hoje a nossa pergunta vem de Goiatuba. Um abraço a todos vocês aí de Goiatuba, também uma audiência qualificada em Goiatuba, muita gente que nos acompanha, muito grato a vocês. Um abraço a vocês de Goiatuba. A pergunta aqui é do Claudinei de Goiatuba: como é que ficou o orçamento da saúde? Vai ter recursos novos para a saúde em 2021? É a pergunta do Claudinei de Goiatuba. Nós vamos responder você, viu, Claudinei? Mas primeiro nós vamos falar aqui sobre o destaque de hoje, desta segunda-feira, dia 21 de setembro, no nosso Falando a Verdade. Fome no Brasil cresce nos últimos 5 anos e chega a 10 milhões de pessoas. Eu vou abrir aqui, inclusive, essa matéria está aqui no G1, na página de Economia. Fome no Brasil. Em 5 anos cresce em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, diz IBGE. Mas cerca de 10 milhões de brasileiros vivem em lares nesta situação. O percentual de domicílios com alimentação satisfatória atinge o patamar mínimo nos últimos 15 anos. É o pior desempenho nos últimos 15 anos nessa questão de segurança alimentar, né? Então a matéria aqui do G1 é uma matéria até interessante, é importante que vocês acompanhem aqui, depois até possa pesquisar também. Depois de recuar em mais da metade em uma década, então em uma década o Brasil recuou em mais da metade da população que estava na zona da fome. A fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em 5 anos aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10 milhões e 300 mil o contingente nesta situação. É o que aponta quem?
É o Rubens Ottoni que está falando isso? Não! Quem aponta são os dados divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na última quinta-feira, dia 17 de setembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele divulgou esses números. O levantamento foi feito entre junho de 2017 e julho de 2018 e apontou piora na alimentação das famílias brasileiras. Entram na conta somente os moradores em domicílios permanentes, ou seja, ainda estão excluídas do levantamento as pessoas em situação de rua, o que poderia aumentar ainda mais o rastro da fome pelo país. Coisa triste, né? Coisa triste. Além do aumento da população que passa fome no país, a pesquisa mostrou também que o Brasil atingiu o menor patamar de pessoas com alimentação plena e regular. A fome é mais prevalente nas áreas rurais. Olha o absurdo. Quase metade dos famintos vive na região nordeste do país. Metade das crianças com até 5 anos tem restrição no acesso à alimentação de qualidade. Quase metade das crianças com até 5 anos. Hein? Mais da metade dos domicílios onde há fome são chefiados por mulheres. Quanto maior o número de moradores no domicílio, menor é o acesso à alimentação plena. Então, uma situação dramática. Classificado pelo IBGE como segurança alimentar, o acesso pleno e regular aos alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, atingiu o menor patamar em 15 anos. Então, a situação é dramática, realmente, a situação que nós estamos vivendo no país. Em 2013, tinha 7 milhões de pessoas em situação de fome e agora 10 milhões de pessoas em situação de fome. Então, lamentável, e a gente vê que as ações que o governo federal tem tomado só piora essa situação. Não tem apoio para a agricultura familiar, que é quem coloca alimento na mesa do brasileiro. O apoio é todo para a agricultura de exportação, para o agronegócio. O desemprego está lá em cima. Auxílio emergencial agora eles cortaram pela metade. Era 600, passou para 300. E tornou mais rígida as regras para ter acesso ao auxílio emergencial. Então, cerca de 6 milhões de pessoas não vão ter mais acesso ao auxílio. Então, nem os R$300, que é a metade, nem esses R$300 eles vão poder ter acesso. E os que puderem ter acesso, vão ter o acesso só pela metade. Então, aí é que a fome vai campear mesmo. Realmente, uma situação muito triste, que nós voltaremos a esse assunto durante essa semana. Nós vamos aqui caminhando para o final do nosso Falando a Verdade desta segunda-feira, dia 21 de setembro, mas antes nós temos que responder aqui a pergunta do Claudinei de Goiatuba, que participa conosco, pergunta, ele entrou em contato conosco pelo WhatsApp e pergunta: como é que ficou o orçamento da saúde? Vai ter recursos novos para 2021? Olha, Claudinei, claro que eu quero que tenha recurso novo para a área da saúde, mas o que está acontecendo é exatamente o contrário. A proposta apresentada pelo governo Bolsonaro de orçamento, eles apresentaram a proposta no dia 31 de agosto, entregaram a proposta aqui na Câmara, 31 de agosto. A proposta que eles apresentaram não tem dinheiro novo e nem vai ter o dinheiro que teve nesse ano de 2020, se prevalecer a proposta do governo. Eu espero que não vá prevalecer, e eu vou trabalhar para que ela não prevaleça. Vou trabalhar para mudar essa proposta. Mas a proposta do governo, eles estão cortando, o Claudinei, todo aquele recurso extra que nós colocamos para combater a pandemia. Foram mais de 30 milhões de reais.
E esse recurso de combate à pandemia do coronavírus, ele precisa continuar. Por quê? Todos vocês que estão nos acompanhando sabem, é porque a pandemia não acabou. Nós estamos ainda enfrentando as consequências da pandemia. E a situação do pós-pandemia vai ser mais grave. Então, quando nós sairmos da pandemia, nós precisamos ter mais recursos, principalmente na área da saúde, para poder retomar todas as iniciativas que não estavam sendo feitas nos outros setores. Vocês devem ter visto a notícia, eu até comentei aqui no nosso programa na semana passada, que o número de pessoas vacinadas no Brasil está menos da metade do previsto. Menos da metade do previsto. Então o que vai acontecer no período pós-pandemia, o ano que vem? Vai ter que ter uma atenção dobrada para poder trabalhar e poder atender a população. Então vai gastar. Então nós precisamos garantir os recursos. Eu não diria, Claudinei, você está perguntando sobre recurso novo. Eu não diria nem recurso novo. Nós queremos garantir para 2021 pelo menos os recursos que nós tivemos para a área da saúde em 2020. Eles estão cortando mais de 30 bi. Eu não sei o que eles estão pensando da vida, né? Isso aí é para acabar com a nossa população, porque nós precisamos de atendimento. Então, sua pergunta foi muito pertinente, viu, Claudinei? Agradeço a você aí pela participação, pela audiência qualificada, por tirar um tempinho ali para participar pelo nosso WhatsApp. Continue na nossa audiência. E vocês que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube, fique à vontade, pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário, pode cobrar da gente. Aqui é para cobrar mesmo. Cobra, a gente vai respondendo e a gente vai aceitando as sugestões de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui com esse Falando a Verdade desta segunda-feira, dia 21 de setembro. Voltaremos hoje à tarde, né? Hoje à tarde com o Rubens Ottoni na TV, mas amanhã pela manhã com o mais um Falando a Verdade. Um grande abraço a vocês.